Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é o livro pop-up. Se os livros são o produto mais especial do mundo gráfico, os livros pop-up, então, não tem nem classificação. O uso de facas especiais no miolo e técnicas de montagem manuais criam objetos interativos fascinantes que agradam a crianças e adultos. A história dos pop-ups é muito longa. No início, eles eram destinados aos adultos e eram usados em livros filosóficos e científicos. Os primeiros documentos desse tipo datam do final do século XIII e início do século XIV. Nessa época, um poeta e místico catalão, o Ramon Llull, usava uns discos móveis que se chamam volveles nos seus manuscritos para ilustrar os estudos filosóficos que ele fazia. Já no século XVI, começaram a ser usados nos livros uns mecanismos de abas móveis, ilustrando também livros científicos. Andreas Vesalius, um dos responsáveis pelo surgimento da anatomia moderna, publicou em 1543 seu grande livro De Humani Corporis Fabrica, a estrutura do corpo humano, onde abas sobrepostas vão revelando as estruturas do corpo humano. Esse livro é fantástico. Veja na descrição outros vídeos e referências que tratam dele. Só na segunda metade do século XVIII é que os pop-ups começaram a chegar ao público infantil. O inglês Robert Sayer publicou em 1765 o Arlequinade, um livro onde as imagens são formadas por abas que se levantam, criando diferentes composições. O ilustrador alemão Lothar Mergendorfer deixou também a sua marca nessa história. Ele ilustrou mais de 200 pop-ups entre o final do século XIX e o início do século XX. É dele o famoso International Circus, que foi publicado em 1897. Foi também nessa época que os pop-ups chegaram à América. Na década de 1930, foi criada a Blue Ribbon Publishing, que reuniu engenheiros de papel e ilustradores para produzir uma série de livros pop-ups. Inclusive, foram eles que criaram esse nome para esse tipo de livros. Nas décadas de 1950 e 1960, o destaque foi para um tcheco, o Wojtek Kubasta. Ele criou também uma série de livros de contos de fada, na maioria, todos usando a técnica do pop-up. Atualmente existem no hemisfério norte, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, muitas escolas, muitas faculdades de engenharia de papel. Então esses profissionais, junto com ilustradores, criam verdadeiras maravilhas. Nós vamos ver aqui exemplos de dois desses autores, o Robert Sabuda e o David Carter. Ambos são americanos. Mas existem muitos outros profissionais trabalhando na área hoje. Então eu deixei na descrição o link para um site que se chama Best Pop-Up Books. É uma ótima fonte de informação atualizada do assunto. Tem listas de autores, vídeos, fotos, lançamentos de livros, cursos. Então, do David Carter, nós vamos ver esse livro aqui, 600 Black Spots.
aqui do Robert Sabuda, vamos ver esse daqui, a Enciclopédia Pré-Histórica Dinosaurs. Até algumas décadas atrás, a produção desses livros estava concentrada na Colômbia e no México. Hoje, praticamente tudo vem da Ásia, da China. Eu deixei na descrição alguns links de gráficas de fornecedores estrangeiros que produzem esse tipo de livro. No Brasil, infelizmente, nós não temos nenhum fornecedor especializado nisso. O mais difícil nesse tipo de livro, eu penso que é o projeto, a planificação daquelas peças que depois, montadas no livro pronto, serão tridimensionais. A engenharia de papel entra aí. A estrutura, a resistência, a maleabilidade do material são pontos muito importantes para o sucesso do produto depois de montado. A impressão e o acabamento são razoavelmente simples. Trata-se de montar as folhas de máquina com bom aproveitamento e depois produzir as facas gráficas para fazer o corte daquelas peças planificadas. Agora, o gargalo, o crucial do processo de produção é o manuseio, porque tudo é montado à mão. Nesse vídeo vocês estão vendo flashes da produção da Enciclopédia Dinosaurs, que eu mostrei há pouco. E fica também na descrição o link para vocês verem esse vídeo integral. Como nós não temos aqui no Brasil esse curso superior de engenharia de papel, e nem fornecedores interessados nesse tipo de produção, praticamente tudo vem de fora. São livros lindos, mas cujo conteúdo muitas vezes está bem distante da nossa realidade. Na contramão dessa história, a Cosac Naif publicou em 2011 um livro pop-up de uma dupla de autores franceses bem jovens, a Anouk Bois-Robert e o Louis Rigaud. Esse livro trata de um tema super importante para nós: a destruição da floresta e a ameaça à sobrevivência de animais como o bicho preguiça. À medida em que a gente vai folheando o livro, a floresta vai desaparecendo pela ação de uma motosserra que espanta homens e animais, até ficar só uma árvore solitária onde o bicho preguiça se esconde. No final, o renascimento da floresta, novamente semeada, amolece o coração mais duro. É lindo. Aqui no Brasil não falta talento nem capacidade criativa para os pop-ups. O que falta é uma estrutura de produção. Eu trouxe também, então, como exemplo, o trabalho de um designer jovem aqui brasileiro, o Ibirá Barelli. Ele fez o projeto de um livro pop-up com o trabalho de final de graduação do curso de design da FAUSP. O livro que ele projetou se chama Bichos. O tucano-toco, o macaco-aranha, o boto cor-de-rosa, o peixe-boi e o lobo-guará ganham vida
e aguardam o momento de se multiplicarem em milhares de exemplares de uma tiragem comercial. Tanto o link para a íntegra do vídeo quanto a monografia que traz a fundamentação teórica do trabalho do Ibirá estão também na descrição, no link que eu deixei. Bom, depois de tanta coisa linda, por hoje é só e fique ligado porque toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui no canal. Tchau então, até mais!